Olá, alunos da turma Urso, professor Esther Gomes. E aí nós vamos ao seguinte, nós vamos abordar agora sobre a parte textual, tá ok? E aí nós temos, a partir das aulas 4 e 5, nós vamos começar a dividir os gêneros textuais. Bakhtin, né, foi um teórico, um estudioso em relação aos textos, que ele dividiu todos os textos em 5 grandes grupos, né? Narração, descrição, injunção, argumentação e informação. Então, todos os textos que nós temos escritos, orais, eles fazem parte desses 5 tipos. A partir desses 5 tipos, nós temos os outros gêneros textuais. E é a partir deles que nós iremos abordar agora, tá ok? No finalzinho da página 8, indo para a página 9, a gente tem o crônica e conto, tá ok? Então a gente sabe, né? São inúmeros textos, mas de tipos textuais só são 5. A partir desses 5 a gente vai ramificar para os outros gêneros textuais, tá ok? Então cada gênero textual ele é cercado da sua utilidade. Toda vez que eu vou produzir um texto, seja falado ou escrito, ele vai ter a sua utilidade. Eu vou prestar atenção no que eu vou escrever, para quem eu vou escrever, o que eu vou usar, quais são os recursos que eu vou utilizar na hora de escrever o meu texto. Então tudo isso influencia a hora de se escrever um texto, tá ok? E aí o que nós temos? Os gêneros textuais são aqueles textos que têm um determinado propósito específico a ser cumprido. Então, se eu tenho o objetivo de dar uma informação, eu utilizo um texto informativo. Eu quero dar instruções, eu uso texto injuntivo e por aí vai, tá ok? E aí nós temos os primeiros textos, chamados textos narrativos, que são textos que contam histórias, tá? Então, é um texto que a principal forma dele aparecer é o desenrolar de ações. Então, para eu ter um texto narrativo, eu tenho que ter ações ocorrendo uma após a outra. Tá ok? Então, textos narrativos são desenrolar de ações. Tá ok? E aí nós temos alguns tipos de textos muito abordados em concursos, em provas, exatamente por todo um aspecto amplo de interpretação. Tá? O primeiro gênero textual será a crônica. Tá ok? A crônica é um texto narrativo curto, bem diferente do romance e tudo mais. Ele é um texto narrativo curto, tá ok? A princípio, ele era escrito em jornais e revistas, exatamente porque ele tentava chamar o leitor para acompanhar sequências de histórias que seriam contadas. Então, até hoje, se a gente pegar um jornal, né, mais renomado, Globo, por aí vai, revistas mais renomadas, a gente vai ter a presença de crônicas em publicações periódicas, ou diárias, ou semanais, ou mensais, ou bimestrais, enfim. Então, as crônicas, elas são textos que estabelecem uma comunicação de maneira mais curta, tá ok? O objetivo principal de uma crônica é refletir sobre assuntos do dia a dia, fatos do cotidiano. Então, por isso que há uma identificação do leitor com esse tipo de texto, exatamente por tratar de assuntos que são comuns no dia a dia, né? Eu lendo uma crônica hoje, daqui a 50 anos ela vai fazer o mesmo efeito, vai ter o mesmo sentido, né? Eu vou conseguir depreender algum sentido daquilo ali por se tratar de assuntos comuns, né? A morte é algo que hoje vive, daqui a 100 anos as pessoas vão continuar morrendo, nascimento, casamento, né? Adolescência, são fases da vida que todos passarão, né? Todos vão passar por esses aspectos da vida. Então, são assuntos comuns às pessoas, assuntos cotidianos, tá ok? Como narração vai apresentar aquelas características, né? Tempo, lugar, tá ok? Personagens e por aí vai, tá ok? Sendo que, como é uma narrativa curta, tudo é muito limitado, tá ok? E aí a gente pode ter a presença do narrador, personagem ou observador. Narrador, personagem é aquele que conta o que ele está vivendo, ele participa da história e conta ao mesmo tempo. O observador é aquele que só está observando a história acontecendo e conta os fatos. Por ser um texto muito próximo do cotidiano, né? Então uma pessoa consegue entender, consegue ler sem maiores dificuldades, a linguagem vai ser mais informal. Claro, é evidente que isso não é regra. Nenhum texto, né? Todo texto vai ser, esse tipo de texto vai ser só formal. Não, esse texto vai ser só informal.
A tendência é que esse tipo de texto, a crônica, seja mais informal do que um outro texto. Embora pode ser que se escreva um texto totalmente formal, tá ok? Só que, se você busca, né, se aproximar do seu leitor, você vai perceber quem é o público-alvo ao quero escrever uma crônica para adolescente. A linguagem vai ser próxima dele. Não, quero escrever uma crônica para outro tipo, um público mais adulto. A linguagem vai ser outra forma de escrever, tá ok? Então, na hora de se escrever um texto, você leva em consideração esses aspectos, tá? E a crônica, ela tem esse caráter. Ela pode ser filosófica, então ela observa um fato da vida, né, comuns e vou filosofar sobre aquele fato. Ou eu quero apenas criar um humor. Então, a crônica, ela também pode ter esse caráter humorístico, né? Se a gente pegar uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, ele aborda exatamente esse aspectos engraçados do dia a dia, né? Situações corriqueiras que despertem humor, tá ok? Então, pode ser reflexiva, filosófica, pode ter uma crônica histórica, tá ok? Então, só vou abordar temas históricos no texto e por aí vai, tá ok? Então, a crônica é um texto narrativo, curto, e a principal característica da crônica é ser cotidiana, então ser atemporal, não tem um tempo demarcado, exatamente por tratar assuntos que são comuns a várias gerações, tá? E o outro gênero textual é o conto, né? O conto é um texto que também é uma narrativa, sendo que esta narrativa, ela é mais curta do que um romance, mais curta do que uma novela. Por ser curta, você tem que deduzir o seguinte: tudo tem que ser muito ágil. Então, eu não tenho muito tempo de ficar descrevendo, eu não tenho muito tempo de ficar sendo redundante, prolixo, então tem que ser bem direto. Conto, às vezes, né, pega um livrozinho, tem livros com vários contos, né, Machado de Assis, contos de Machado de Assis, vão ter vários contos, porque são vários, vamos colocar, mini histórias. Sendo que, como é uma narrativa, vai ter introdução, vai ter o conflito, vai ter o clímax, vai ter o desfecho. Todos aqueles aspectos que permeiam uma narração vão estar contidos ali no conto, tá ok? Então, tudo isso vai ser muito reduzido. É um caráter ficcional, exatamente por se tratar, né, contar uma história, então pode ser que seja baseado em fatos reais, mas a tendência do conto é ser ficcional. Então, eu posso abordar temas da realidade, mas com caráter ficcional. Então, o conto é uma narrativa curta, com rapidez dos acontecimentos, tá ok? E aí tudo vai ser muito reduzido, eu não vou ter muitos espaços, eu não vou ter muitos personagens, eu não vou ter muitas passagens de tempo, porque para cada passagem de tempo eu vou ter que, ou para cada personagem eu vou ter que desenvolver um enredo, vou ter que desenvolver ali uma história para cada personagem. Então, algo bem rápido, bem fácil de ler. Então, você pega um conto, você pega e lê em alguns minutos, tá ok? O conto também, a princípio, ele era escrito em jornais, exatamente por ter essa facilidade, né? Hoje em dia a gente tem mais internet, mas pensa lá no início do século XIX, que os contos começaram a ser escritos assim, né? A rapidez, a agilidade que as pessoas têm no dia a dia levam a terem leituras mais rápidas. Então, por exemplo, comprei o jornal hoje, que eu não tinha internet, eu não tinha televisão, estava iniciando o rádio. Comprei hoje, vou ler aquele conto, vou ler uma história. Ah, gostei da história, amanhã eu vou comprar de novo por causa daquela história. Então, era uma maneira de se prender, né, o leitor a sempre comprar aquela publicação, tá ok? Então, aí a gente tem esses dois gêneros textuais, lembrando que eles fazem parte do tipo narrativo. Então, eles vão contar uma história, cada um com seus aspectos específicos. Crônica, caráter cotidiano e atemporal, tá ok? Ele pode ser mais humorístico, pode ser mais reflexivo. O conto, não. O conto, ele já tem um caráter ficcional e vai ser uma história mais ágil, tá ok? Às vezes a crônica se tira um ensinamento, o conto não, ele tem um caráter estético apenas de se contar uma história, tá ok? Então, a gente vai fazer os exercícios que eles estarão lá nas páginas 9, 10 e 11. Então, leiam, assistam o vídeo e façam os exercícios, tá ok? Até o próximo vídeo sobre gêneros textuais.